adianta eu pegar e me fechar num consultório e achar que as pessoas vão vir bater na minha porta. Se o seu negócio não está na internet, você não existe. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 2 do Limpcast. Esse é um programa que foi criado para ajudar você, empresário, empresária, a trazer mais estratégia para a comunicação da sua empresa e assim aumentar os seus resultados. Eu sou Danilo Olímpio, eu sou diretor da Limp Design, que é uma agência de branding e marketing digital aqui de Curitiba, e sou o host aqui do Limpcast. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades e desafios que vieram com a transformação digital, que foi um movimento que se intensificou principalmente aí com a pandemia, com a necessidade das empresas virem para a internet e reestruturarem toda a sua forma de se comunicar e chegar até as pessoas que elas desejam atingir, os seus potenciais clientes, né? E para a gente falar, bater um bate-papo bem bacana a respeito desse assunto, a gente trouxe aqui hoje um convidado especial, Dr. Bruno Hartmann, especialista em estética dental, um cirurgião dentista e que é dono de negócio também, assim como a gente. Dr. Bruno, obrigado pela tua presença hoje aqui no Limpcast. Danilo, é um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite, fiquei muito feliz e honrado de estar participando aí desses primeiros episódios da Limpcast e gostaria de parabenizar você, empreendedor, fazendo isso acontecer. A gente já tinha conversado, né, lá atrás a respeito dessa ideia de fazer, que seria algo bem interessante, e aqui está acontecendo de verdade como os verdadeiros empreendedores fazem. Obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite por deixar dinâmica essa nossa conversa hoje, e é muito interessante a gente falar sobre isso. A gente, como empreendedor, o próprio fato da gente estar aqui utilizando desse formato de conteúdo, de podcast, é uma forma que a gente enxerga também de, através do conteúdo, chegar até as pessoas que tenham interesse nessa informação e que tenham a necessidade de saber como trazer a sua marca, utilizá-la de uma forma melhor no ambiente digital. Então, eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser bem bacana e que quem está nos assistindo aí vai conseguir tirar vários insights legais para aplicar isso no dia a dia da tua empresa. A gente também acho que é legal falar, a gente ter a oportunidade hoje de tá dividindo esse palco aqui do empreendedorismo, a gente que tem uma longa história já, nossa história pessoal. O Dr. Bruno, ele é meu amigo pessoal, a gente se conheceu acho que lá em 2013, 2014, a gente teve banda junto, a gente dividiu os palcos da música e agora, com o passar dos anos, a gente está aqui dividindo os palcos do empreendedorismo, né? Com certeza. E é muito bom essa sensação de estar diante de câmeras, luzes, traz um pouco do que a gente já passou em palco, com banda, enfim, aquela emoção de estar vivendo coisas novas e novos desafios. E a vida de empreendedor, de quem trabalha, e hoje nós adultos, não é diferente, né? São batalhas diárias, novidades e, enfim, o frio na barriga ainda permanece com coisas novas. Sim, como sempre. Batalhas diárias, novidades, transformação, e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que é a questão das oportunidades e dos desafios trazidos aí com a transformação digital, que essa necessidade de, acho que não tem empresa hoje que não tenha a necessidade de estar na internet para apresentar o seu produto, o seu negócio, o seu serviço, ou até mesmo para fazer vendas direto através da internet. E queria que você começasse falando a respeito disso, então, de como, um pouco da sua história, de como foi a sua carreira no ramo da odontologia e como os desafios aí que você enfrentou até agora, principalmente aí na questão do digital, né, e que trouxeram você ao momento atual do seu negócio. Perfeito. Bom, meu pai é dentista, né? Mesmo ele sendo dentista, ele atua em área completamente diferente da minha. Ele sempre foi cirurgião, sempre brinquei que ele não era dentista, e sim cirurgião, porque o negócio dele sempre foi a parte cirúrgica, cabeça e pescoço.
Diferente da minha área, que já é voltada mais para a área de reabilitação, área estética. E assim, 13 anos de formado, né? Estou completando este ano. E carreira, ela foi muito dinâmica ao longo desse tempo, né? Pelas mudanças de mentalidade, pela mudança de cabeça. Então eu olho assim e vejo que realmente, dos 2 anos para cá, eu comecei a me encontrar de verdade na odontologia. E nesse meio tempo eu tive várias marcas diferentes, eu tive várias assessorias de empresas para me ajudarem a levar o meu serviço, levar o que eu fazia a outras pessoas. E nesses 2 últimos anos foi que eu realmente comecei a me encontrar e hoje estou mais contente, mais feliz e vejo um norte, né, em relação ao serviço que eu presto hoje, que é mais na área de estética e na área de prótese, de reabilitação. Principalmente os resultados finais têm me trazido assim grande satisfação. Que bacana, né? Muito bom quando a gente se identifica com aquilo que a gente está fazendo, que a gente vê que todo o esforço, a gente que é empreendedor, dono de negócio, existe o esforço prático do trabalho que a gente precisa executar a operação, mas existem muitas outras dependências que existem, que estão relacionadas para que o nosso negócio exista. E é muito bom quando a gente encontra algo que a gente se identifica, que a gente vê propósito naquilo, porque é um desafio diário. A cada dia a gente vê que precisa cuidar daquilo, precisa cuidar de outra coisa para que o todo aconteça no final das contas, né? Sem dúvida. E aí, assim, a gente vem sempre se aprimorando, né? Eu acho que essa é a maior aprendizado que a gente pode ter na vida é de não parar nunca, né? Então, quando a gente vai evoluindo, a cabeça vai mudando, naturalmente a gente toma novas decisões, né? E eu digo nós, mas falando por mim. E a grande mudança de chave foi quando eu decidi fazer o mestrado. E a partir do momento que eu tive contato com outras cabeças, outras pessoas, num outro estado, né? O mestrado passou em Campinas, pessoas do país inteiro fazendo mestrado lá. E quando eu tive contato com essas pessoas, eu aprendi muito, não só nas aulas, enfim, na parte técnica, mas na parte do próprio empreendedorismo, de olhar que eu tenho um consultório, que eu sou um prestador de serviço, mas que não deixa de empreender, né? E, diante disso, o marketing, enfim, a forma como você se comunica e mostra as coisas que você está aprendendo, mostra a forma nova que você está atuando, é fundamental fazer com que as pessoas entendam e saibam diferenciar um profissional do outro, Com né? certeza, né? Eu costumo falar nas consultorias que a gente faz aqui com empresas de tudo quanto é tipo de segmento de atuação, que o empresário, geralmente, ele tem muito conhecimento ali do que a gente diz assim, né? Do escritório, da porta do escritório para dentro, né? Em saber como ter domínio, clareza sobre as soluções que ele oferece, sobre como aquilo pode proporcionar um benefício real para as pessoas. Só que hoje, principalmente, né, que as pessoas estão na internet. Então, para você conseguir que elas percebam todo esse seu know-how antes de entrarem em contato contigo, antes de estarem ali fazendo um atendimento, que é o grande desafio de você se ver de fato como um dono de negócio que precisa vender, né? A gente precisa ter mais, vamos dizer assim, mais familiaridade com essa palavra, vender, porque a gente, às vezes, ela tem uma conotação, às vezes, muito negativa pela crença de você achar que, agora, principalmente eu acho que na tua área da saúde, de você se ver naquela situação, puxa, agora eu preciso vender, mas eu não quero ser vendedor, forçar a pessoa a contratar o meu serviço. Eu queria que ela viesse pelo interesse próprio, de ela ter algum problema ou algum desejo e ter encontrado a minha solução e ver que era melhor para ela. E como é que você vê isso, assim, né, nesse desafio de vender sem vender? Você tocou num ponto fundamental, né? Falando aí ao longo da carreira, do crescimento, do amadurecimento profissional, esse foi uma crença por muito tempo realmente bem desafiadora quando a gente pensa em aliar saúde,
trazer benefício para uma pessoa, ela precisa ter melhores condições, ou ela tem um apelo simplesmente estético de melhorar o seu sorriso e aprender a nos valorizar como profissional e aprender a passar isso para a pessoa. A valorização também em relação ao nosso próprio serviço, né? Anos de estudo, mestrado e, enfim, uma dedicação enorme. A odontologia exige um investimento bem grande, tanto de equipamentos quanto de conhecimento, de modo geral. E por muito tempo eu percebi que eu estava limitado nesse sentido. E a partir do momento que eu virei a chave e comecei a ver como algo que deve ser valorizado e que eu estou pronto, estou oferecendo o meu melhor, as coisas começaram a se tornar diferentes, né? Agora, a comunicação, para passar para as pessoas, a gente tem que ter só o cuidado na área da saúde, principalmente, que não é um produto, não é algo que ela vai chegar lá, vai pagar e vai sair com algo pronto, né? Todo o tratamento em si é algo que é construído, é algo intangível, né? A gente tem ferramentas hoje para tentar prever melhor o resultado final, discutir vários aspectos de como vai ser o decorrer do tratamento, mas realmente não é algo que esteja pronto, ele é construído e depende de ambas as partes, tanto do domínio profissional, das qualificações, dos recursos, quanto da disposição e vontade de fazer acontecer por parte do paciente ou cliente, como preferir chamar. Como a gente pode dizer que isso é a gente fazer do limão uma limonada. Você vê uma situação que aparentemente seria um problema ou um desafio e, na verdade, isso vira uma limonada, acho que para todo mundo, pro cliente e principalmente eu acho que para você como empreendedor, porque eu acho que essa situação de você se preocupar tanto com a questão ética da profissão, quanto a usar da internet de uma forma inteligente e profissional para tocar o coração das pessoas que têm a necessidade ou o desejo por aquilo que você oferece, você acaba entendendo mais do seu cliente, do seu paciente. Então, com isso, você tendo esse cuidado em como se divulgar de uma forma melhor, você automaticamente consegue visualizar melhor o que você precisa trabalhar em questões de investimento em tecnologia, investimento num espaço físico, investimento em qualquer questão que possa trazer um diferencial, um benefício, mais conforto e, claro, mais valor para você, para a tua marca, para a sua prestação de serviço como um todo, né? E como é que você viu isso, esses desafios, essas oportunidades, principalmente agora, assim, com esse momento aí recente que, felizmente, a gente passou aqui, sim, daquele estado que a gente viveu há uns 2 anos atrás, sair da pandemia. Como é que você viu, assim, esse momento como um desafio para você? Como é que foi a tua realidade de trabalho nesse período? Bom, não foi fácil. Acho que para ninguém foi fácil esse período de pandemia, né? A gente tomou algumas decisões precipitadas, olhando hoje para trás, né? Em 2020, se eu não me engano, já logo no começo do ano, em abril, nós ficamos um mês inteiro fechado por conta da pandemia. E, enfim, aí as coisas voltaram, a gente voltou a atender e nesse momento as pessoas têm necessidade de dentista, né? E sempre foi uma profissão que em momento algum parou, justamente por causa da necessidade em relação à saúde. Mas o que aconteceu é que muitas pessoas deixaram tratamentos para depois, acabou muitas vezes piorando até o caso, né? Outras pessoas deixaram de fazer as manutenções, controles por medo. E ainda tem pessoas que vão ao consultório ainda um pouquinho receosas, né, e tendo mais cuidado do que tinham antigamente, né, principalmente com a questão de biossegurança do próprio consultório e, enfim, máscaras e outros aparatos, álcool gel, enfim, ainda continuam um pouquinho mais cuidadosos nesse sentido, que até eu vejo por um lado bom, é bom se cuidar, né, mas ainda bem que isso tudo ficou para trás, né? Acredito que tudo caminhou e hoje a gente está atuando aí
firme e forte. Sempre com desafios. Os desafios nunca. Desafio é um sobrenome que o empreendedor passa a ter depois que ele começa a estruturar, a colocar o negócio para rodar. Eu acho que nunca vai chegar um momento assim que agora tá tranquilo, agora é só tocar. Sempre vai ter um desafio, uma coisa para resolver dali, até porque eu vejo que a gente nunca tá parado, não existe estabilidade. A gente sempre tá ou crescendo ou a gente tá crescendo ou tá morrendo. Se você tá parado, tá tudo muito acontecendo muito fácil, porque alguma coisa ali tem algum gap que a gente não tá vendo, né? Então sempre vai ter alguma coisa a resolver, a estudar, a se aprimorar, a dor do crescimento, como a gente fala, né? Sim, perfeito. Não podemos parar nunca. O desafio está ali sempre, né? E assim, não só para o empreendedor, né? Muitas pessoas acreditam que, tenho um emprego, estou estável, mas pode vir lá uma situação ou outra e toda essa estabilidade ir por água abaixo, né? Sim. Mas claro que o empreendedor, assim, a gente olhando, ele tem que estar mais atento, né, para as situações que pode vir a desestabilizar o negócio, né? E quando tem uma marca fortalecida e, enfim, outros recursos, ajuda tudo a se manter mais estável nos momentos mais críticos. Com certeza. Até você falou aí dessa parte do se manter atento às mudanças de tudo que está acontecendo no mundo. E isso foi uma coisa que também na pandemia isso veio forte pra gente, porque nesse momento de pandemia ali na agência, qual que foi a principal incerteza? A gente já tinha ali, né, alguns clientes que já estavam com a gente, né? Felizmente nenhum deixou de trabalhar com a gente, todos continuaram trabalhando em cima das suas marcas. Acho que justamente em cima disso que você falou, de você, uma vez de você estar com o seu negócio rodando, não é inteligente pensar que vou deixar de investir no marketing e a questão da divulgação da empresa ela vai se resolver num outro momento quando for melhor. Eu vejo que o marketing ele é um pilar da empresa, assim como qualquer outro, como você se preocupar com a questão jurídica da tua empresa, com a questão administrativa, com o financeiro. Então, o marketing ele é um pilar essencial para manter todas essas engrenagens funcionando, né? Uhum, sim. E com a gente, nesse período de pandemia, o que a gente viu? A gente ficou naquela dúvida, poxa, né, como é que será que vai ser? Ao mesmo tempo que, né, o marketing ele é fundamental para qualquer empresa, mas também aquelas que ou estão começando, que tinham planos de iniciar um novo negócio, talvez possa ficar naquele pensamento, será que é o momento ideal agora? Será que eu seguro? Será que eu não deixo para depois? Mas esse depois vai ser quando, né? No começo ali, quando foi bem no começo do ano, acho que em março, assim, né, que foi, né, declarado mesmo, que foi oficializado, quando que isso ia ser retomado, ia ter uma estabilidade, voltar pro novo normal, né, vamos falar assim. E o que aconteceu, né? Por uns meses, a gente ficou ali com os mesmos clientes que a gente tinha, não teve novos projetos, novas contratações nesse período, mas de um período, de um certo mês para dali em diante, a gente começou a ter uma demanda muito grande, assim, né, de muitas empresas vindo de tudo quanto é lugar, entrando em contato com a gente. E o que a gente percebeu aí, né? A gente percebeu que com a pandemia, esse fenômeno aí da transformação digital, ele acabou sendo intensificado. Já vinha numa mudança, assim, das empresas estarem cada vez mais no digital, de terem lá o seu site, sua página, seu perfil e tudo mais. E a gente viu uma necessidade muito grande, assim, das empresas tomarem mais consciência disso. Muitas delas funcionavam com venda de produto ou de serviço local, mas mesmo assim precisavam estar na internet, né? Porque eu acho que, independente do negócio, hoje a venda ela tem um início na internet. É por ali que a pessoa acaba tendo conhecimento, vê um pouco do teu negócio e entra em contato para poder chegar até você, né, no teu espaço físico. Então a gente viu muito disso acontecendo. E foi, de certa forma, assim, né, benéfico por ter uma alta demanda nesse período, mas também aí vieram outros desafios de estruturação de equipe, de mudança, de manter ainda, assim, né, com essa alta demanda, a qualidade na prestação de serviços, ferramentas gerenciais. Então, ou seja, né, com coisas
positivas e coisas negativas acontecendo, vai de você estar sempre atento ao que está acontecendo para manter a reputação, a qualidade da sua marca. Eu acho que, trazendo isso para você de volta, eu acho que não é só você ter um grande volume de pacientes na tua clínica se a qualidade do serviço que é feito para eles não corresponde, né, a essa alta demanda, né? Eu acho que o ideal é chegar nesse equilíbrio entre demanda e qualidade, que os seus pacientes hoje, eles podem vir a ser os seus promotores da sua marca amanhã, né? Uhum. Perfeito, exatamente. Então, assim, tudo é questão de modelo de negócio, né? Tem negócios que focam mesmo na área da odontologia em quantidade, né? Isso a gente vê na maioria das franquias, por exemplo. O objetivo delas é atender o maior número de pessoas possíveis dentro da qualidade que eles conseguem oferecer. Não dá para comparar com um consultório, digamos, artesão, um único prestador de serviço, como é o meu caso, que é o meu próprio nome, a minha própria marca. Eu sou responsável, eu sou à frente do negócio, então eu me preocupo muito mais com entregar uma qualidade do que encher o meu consultório de pessoas, né? Então, são questões de modelos de negócio, não tem certo, não tem errado. Os dois vão estar atingindo que são os consumidores e eles vão ter a possibilidade de escolher. E hoje é muito diferente da época do meu pai, por exemplo, né? Na época do meu pai era puramente indicação. O dentista abria um consultório aonde fosse, ia já levava o outro, e essa demanda era o suficiente para ocupar a agenda, para o dentista ter a vida que ele desejava ter, né? Hoje em dia, já não adianta eu pegar e me fechar num consultório, num prédio qualquer, numa sala qualquer e achar que as pessoas vão vir bater na minha porta. A indicação acontece bastante, fico muito feliz com isso. A gente tem, até por um bom tempo, eu não tive uma assessoria de marketing, não tive nada extraordinário, era só realmente um site, enfim, as pessoas acabavam me encontrando e a grande maioria esmagadora, indicação. Porém, chega um momento em que a indicação é limitada, né? Por mais que você agrade, por mais que eu procure fazer de tudo para realmente a pessoa ficar feliz e ela, por ela mesma, sentir de forma espontânea a condição de me indicar para outras pessoas, sentir confortável com isso, ainda assim não é uma demanda suficiente e principalmente não tem previsibilidade. Pode ser que num mês muitas pessoas indiquem, num período de tempo, pode ser que não, né? Pode ser que ela indique muito, mas as pessoas não estão prontas para vir, para que ela indicou. Então, não dá para ficar refém de indicação. Então, aí chegou um momento em que eu olhei e falei, não, agora que eu estou feliz com o meu espaço, que eu me sinto mais preparado para me apresentar para o mundo, que eu tenho investido em tecnologia, conhecimento, hoje sim eu me sinto preparado para isso, é hora de contratar uma agência, né, de realmente investir na minha marca, na minha apresentação, no meu, enfim, tudo que eu construí para mostrar para o mundo, para daí sim as pessoas que se conectarem comigo, que olharem o que eu tenho a oferecer através, né, das redes sociais, Google, enfim, de um canal como esse, ela se sentir conectada e achar que eu sou a pessoa, o dentista que pode ajudar ela a atingir o resultado que ela busca, enfim, o sorriso que ela deseja, a dor que a incomoda, eu vou estar à disposição e pronto para ajudá-la. Sim, como a gente fala, né, que se você hoje, se o seu negócio não está na internet, você não existe. Mas, ao mesmo tempo, não é só colocar teu negócio na internet que o milagre vai acontecer. Tudo isso que você falou envolve na percepção das pessoas para que ela tenha o interesse de levantar do sofá. Ela tá ali, né, acompanhando, vendo o teu trabalho na tela do celular, tá vendo o que você fez hoje, como é que você se porta, como é que você se posiciona a respeito da prestação de serviços, para que ela tenha a decisão de sair dali e fazer o que tem que fazer para poder contratar aquele serviço contigo, né? Agendar uma avaliação, fazer o que for, né? Então, não é só estar na internet, né? O estar é essencial, mas como você está, né? Eu gosto até de falar também
Eu só me esqueci o nome do autor agora, também da metodologia, mas existe um conceito aí dentro do marketing, né? Que é o must to have e o nice to have. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa do tipo, assim, que é a gente entender ali, né? Se o teu produto ou se o seu serviço, ele é visto como algo que a pessoa precisa ter ele, ou se é algo que seria interessante que ela tivesse. Então, isso direciona totalmente a nossa forma de trabalhar a comunicação da empresa. É claro que a ideia de fazer um brand, uma construção de marca, é justamente pegar o que aquela empresa faz de melhor e a gente formatar isso, apresentar isso para as pessoas, principalmente através da internet, né, de uma melhor forma. A ideia não é falar algo que a empresa não faz ou fazer uma propaganda enganosa. O branding não é encher a comunicação de palavras bonitas, depois chegar lá no espaço físico, ter uma quebra de expectativa. Chegar lá é totalmente o oposto. É justamente, né, o contrário disso. Entender o que a empresa tem de melhor e saber, olhando do ponto de vista das pessoas, o que aquilo representa de valor para ela, se aquilo deve ser comunicado como algo que é essencial para ela ou algo que tem que caminhar mais ali pelo lado emocional, pelos desejos que ela tem em relação àquele tipo de produto ou serviço. Então, eu acho que entender isso é um pilar essencial e acho que é fundamental aqui também pro seu negócio, né? Como você mesmo falou também que você passou por vários momentos de empresa, de maturidade em relação ao que você fazia, quando você fez o seu mestrado e teve contato com pessoas diferentes também, né? Eu acho que isso também ajudou você a ampliar a visão de como em que momento as pessoas procuram o tipo de serviço que você faz, né? Uhum. Sim, e aí nesse caso, tem as duas posições, né? Tem a pessoa que precisa, né? Ela está com alguma dificuldade para se alimentar, para sorrir, né? Isso está impactando negativamente a vida dela e muitas vezes fica protelando, né? Até que chega um momento e fala que realmente agora não dá. Agora eu preciso procurar um dentista para me ajudar nessas situações. E tem o outro lado também, que são pessoas que estão bem fisicamente, estão bem de saúde, se sentem bem, mas gostariam de dar um plus. Aí entra o desejo, né? Muitas vezes a própria mídia, TV, enfim, artistas, né, moda de modo geral, mostra um sorriso diferente, um sorriso mais branco, um sorriso onde que os dentes são mais alinhados, são mais parecidos, tem uma harmonia melhor em relação ao rosto. E aí, nesse sentido, a pessoa começa a ter aquela pulguinha atrás da orelha, gostaria de participar, fazer parte desse grupo de pessoas que tem esse tipo de sorriso. E aí é puramente emocional e é um desejo, né? Então são públicos completamente diferentes, olhando dentro do meu consultório hoje. Essas pessoas que vêm por uma necessidade, muitas vezes elas querem curar primeiro dessa necessidade, ter a necessidade atendida, e aí a partir daqui, às vezes, ela começa a visualizar esse desejo de ter um sorriso melhor, né? Então, dentro de uma escala de prioridades, é assim que eu procuro atuar também. Primeiro, resolver todas as questões de saúde, de bem-estar, de conforto, de função mastigatória, e a estética sempre, sempre será um plus. Sim, ela sempre vai vir ali como algo que pode ser interessante para ela, mas independente do tipo de procedimento que você vai adotar para cada caso em questão, sempre ter ali como pilar a saúde. Acima de tudo, independente do que vai ser feito, a saúde é o pilar que sustenta qualquer tipo de procedimento que você vá Sem trabalhar. dúvida, saúde e função, né? Às vezes o que traz é um apelo estético. Muitas vezes o paciente vem por um apelo estético. Poxa, tem uma coisa aqui que está aparecendo agora ruim na minha foto, está aparecendo ruim aqui no meu vídeo, na minha selfie, né? A esposa está incomodada com isso, eu mesmo estou incomodado, enfim. Um apelo estético. Só que muitas das vezes esse apelo estético que o levou até lá, no inconsciente ele já sabe que tem algumas outras questões que precisam ser lapidadas antes. Tá? A grande maioria das pessoas tem um certo
autoconhecimento da sua própria limitação de saúde bucal e tudo mais, né? Mas o gatilho que leva muitas vezes é a questão estética. E muitas vezes querem começar o tratamento, e muitas vezes eu começo assim também, resolvendo, mesmo que temporariamente ou, enfim, de alguma maneira, esse apelo estético, essa questão maior de desconforto, para daí aos poucos a gente ir adequando saúde, função, deixar tudo bacana, para daí a gente fazer o checkmate com a estética, para daí a pessoa alcançar o potencial máximo dela de saúde física, bem-estar física e mental, né? Os dois estão completamente aliados. E muitas vezes a gente fala estética e saúde, mas a estética também é saúde. Porque uma pessoa que se sente desconfortável com o próprio sorriso, ela pode estar com uma saúde bucal em dia, mas mentalmente pode ser uma limitação para ela buscar um relacionamento, para ela buscar um emprego, ela se sente desconfortável, não sorri, põe a mão na boca para sorrir e pode estar tudo saudável, né? Então, nesse sentido, saudável fisicamente, mas mentalmente ela não está legal por essa limitação estética. E é muito legal você falar isso, né? A gente vê a importância realmente de, acho que em qualquer área é importante você escolher um bom prestador de serviços, mas principalmente aqui na área da saúde, que o trabalho, o serviço em si, ele não está necessariamente focado ali em resolver uma questão prática, pontual, né? Às vezes é aquilo vai ser o trabalho de fato assim a ser realizado, mas ele se conecta, ele está relacionado com várias outras questões emocionais, comportamentais, como você falou também. Então daí eu acho também a responsabilidade quanto ao que você vai fazer. Às vezes, até o gancho aí para uma outra pergunta, uma outra questão que eu tenho para fazer para você, relacionado a como o seu serviço, né, chega até as pessoas e como outros profissionais também fazem para que, né, para trabalhar o seu marketing, né, da gente relacionado lá à questão da ética, da profissão e tudo mais, né, você, claro, né, trabalha de uma forma extremamente profissional com esse cuidado para que as pessoas, para não criar essa quebra de expectativa nas pessoas, né, quem vê você na internet é o que vai encontrar lá no teu espaço físico, se não até uma experiência até melhor do que aquilo que ela teve uma prévia pela internet, acompanhando os resultados de outros pacientes, de outras pessoas também. Mas como é que você vê isso num geral, assim, né? Todos os profissionais aí, falar especificamente aqui da odontologia, você vê que eles têm esse cuidado, essa preocupação, ou muitos profissionais liberais ou até mesmo franquias, né, como você comentou, de não considerarem, levarem isso muito em consideração e ter muito mais um apelo produtizado, né, como você falou, não é um produto, mas pode ter outras pessoas, empresas que lidam mais dessa forma e não tem tanto esse cuidado com a saúde, com o emocional que está envolvido ali na questão. Como é que você vê aí o jeito que as outras empresas trabalham com a comunicação? Hoje a parte de odontologia, a maioria das empresas e profissionais já entenderam muito bem isso que a gente colocou, que é esse apelo estético, emocional e funcional, né? Mas que no fundo mesmo é a questão de se sentir bem. Seja lá implantes, devolver os dentes perdidos, seja o plus da estética, tudo está ligado no fundo a como a pessoa se sente em relação àquilo. Então eu acredito assim, olhando que a maioria dos profissionais já entenderam isso e trabalham isso em graus diferentes, mas com o mesmo apelo de comunicação, né? Aí outro ponto bem importante é a questão de regulação, né? O CRO e o CFO, enfim, várias entidades há pouco tempo permitiram, de modo mais legal, os profissionais divulgarem antes e depois. Até pouco tempo atrás isso não era permitido, né? E teve uma flexibilização devido à necessidade eminente, não tem como segurar algo nesse sentido, né? E a questão do antes e depois tinha muito uma discussão e já ficou muito claro, hoje as pessoas já entendem que aquele antes e depois de um jamais será o mesmo antes e depois do outro, justamente por ser um serviço, uma construção de um sorriso e
cada pessoa é única. É algo muito né? individual. Muito individual. Aí entra outra dificuldade que a gente comentou com relação a não ser um produto e sim um serviço, que é a precificação disso tudo. Né? E muitas vezes as pessoas querem saber, tá, quanto é que é para fazer um sorriso como esse? Bom, esse sorriso teve um investimento. Cada pessoa é individual, é difícil generalizar. E aí, quando a gente começa a ver como a gente vai levar o sorriso do ponto A para o ponto B, de cada pessoa, todos esses fatores interferem. Essas questões emocionais, e conhecer a pessoa é fundamental. Os materiais indicados para ela, o tempo necessário, tudo isso entra num conjunto único de investimento para a gente sair do ponto A para o ponto B, né? E outra questão relacionada a isso é que quando se olha um antes e depois, ou o próprio mundo hoje, ele tende a deixar as coisas parece que muito mais fáceis. Olha um antes e depois, pô, foi assim. Chegou lá e saiu com um sorriso maravilhoso. E, né, como se fosse assim, simples, uma mágica, rápido e fácil. Um botão, transformar sorriso. Exatamente, Jetsons, né? Aperta lá e, e transforma o sorriso. Mas, enfim, tem todo um processo, não é? E quando traz, assim, essa simplificação para as pessoas, parece que é realmente isso. É quanto é para eu ir aí e sair com o meu sorriso novo. Né? E precisa passar por todo esse processo, todo, enfim, direcionamento para que não só transforme o sorriso, mas que funcione dentro disso tudo que a gente comentou e pelo maior espaço de tempo possível. Né? Então, a execução técnica ali é fundamental para que isso se perpetue. Até porque a pessoa não vai sair o tratamento não acaba ali. Acaba, em algum momento, acaba na clínica. A parte técnica de fazer o procedimento necessário acaba ali. Quer dizer, acaba a parte técnica, mas aquilo virou o dente da pessoa, foi incorporado à vida dela e agora faz parte dela. Então, como que a partir dali o trabalho vai acontecer, seja com a manutenção feita, que deve ser feita pelo próprio paciente, ou até mesmo com reconsultas, com a manutenção, ou seja, existe toda a questão do pós-venda, usar esse termo, falando aqui do lado mais empreendedor, que também está relacionado aí com o formato da sua prestação de serviço na saúde, com a questão de manutenção e tudo isso ser comunicado de uma forma correta, adequada e legal do ponto de vista de regulamentação, para que não exista nenhuma quebra de expectativa para a pessoa que, nesse primeiro momento, ainda está aqui, no celular, conhecendo o que você faz e o que aquele serviço pode trazer de benefício, de transformação para ela, né? Sem dúvida. Deixar claro, assim, para quem deseja, né, mudar o sorriso, ou até mesmo quem já fez algum procedimento estético, é que quem já fez já sabe que não é no estalar de dedos, por mais que hoje a comunicação, a gente tente trazer isso, né, com os recursos que temos hoje, da odontologia digital, né, enfim, isso realmente foi um avanço enorme, né, questão de tecnologia para tempo de tratamento, enfim, resultados finais e tudo mais, mas ainda assim é um processo, é um tratamento, né? Não é simplesmente um produto pronto, né? Então, a pessoa que deseja, ela tem que estar aberta a conhecer o profissional que vai estar atuando no sonho dela, no investimento dela. Ela tem que dar essa possibilidade antes mesmo de só pensar em, assim, na questão real do investimento como um todo, né? Conhecer e saber aonde vai estar colocando toda a energia para aquilo acontecer é de uma extrema importância. O resultado final depende da participação dela também. Exato. Então aí a comunicação é importante, porque ela já vai poder fazer uma seleção prévia, né? Ó, esses profissionais aqui que eu acompanho, que eu vejo, que eu vi o site, que eu sei onde está, que eu já vi depoimentos de outras pessoas, enfim, já tenho uma visão prévia de como é essa pessoa. Agora eu preciso ir lá para realmente confirmar toda essa situação. Sim. Né? Então, essa a visão assim, que eu deixo para quem está buscando, enfim, fazer um tratamento estético ou mesmo
devolver saúde e tá procurando um profissional. E eu acho que, como um todo, assim, se a gente for generalizar, assim, seja para produto ou para serviço, a procura, a forma, a jornada das pessoas hoje, ela é um tanto quanto omnichannel, né? Que a gente usa esse termo assim para falar quando a pessoa não tem uma jornada linear para chegar até um profissional ou uma empresa. Você comentou até um pouco atrás também, né? Que lá no começo, você tinha lá um site e isso já atendia você para estar presente na internet. Já hoje, né? É importante. Eu poderia responder assim: é importante, é fundamental. Sem isso, você não consegue vender ou apresentar o seu negócio na internet. Só que não é uma verdade isso. Tudo depende de cada caso. Assim como na tua área, cada caso é individualizado, na questão do marketing, do brand, tudo é individualizado também. Tem modelos de negócio, tem tipos de serviço ou de produto que faz muito mais sentido você estar presente mais forte nas redes sociais, ter um site ali só para ser um complemento caso alguém procure por ele, por aquela demanda através de buscadores. Em outros casos, não. É fundamental, é essencial estar ali porque as pessoas buscam por esse serviço ou produto que você vende prioritariamente já com uma intenção de compra mais direta. Serviço X em Curitiba e apareça lá a tua página, mas isso não define que vai ser o caminho final da venda, vai ser ali, a partir dali é que ela já vai entrar em contato aí com o teu atendimento, com o teu comercial. Muitas vezes a pessoa procurou, encontrou você, vou dar um exemplo lá através de um site, né? Procurou você, apareceu lá o teu site, ela entrou no site, na página, viu as explicações, né? O site é um lugar bacana para você colocar as coisas mais no lugar, assim, né? Construir uma comunicação mais estruturada para separar bem quem é você, o que você faz, como faz, depoimentos, mais imagens, espaço sobre o teu lugar, né? Eu consegui trazer a coisa de uma forma mais objetiva. Mas pode ser que a partir dali a pessoa queira algo mais ainda, né? Beleza, eu já sei que essa empresa trabalha com isso, que é o serviço ou produto que eu preciso, mas será que isso eu acho que é muito mais forte quando na questão de serviços, né? Que vai ter o contato inevitável com uma pessoa no final das contas. Como é que é essa pessoa? Como é que é o jeito dela? Será que vai ter fit? Será que vai ter sintonia? Mas tem aqui o link aqui para a página das redes sociais dela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chegou lá, começou a acompanhar teu trabalho, tá vendo como é que é. E aí, depois de um certo tempo já consumindo o seu conteúdo, pode ser que ela... Poxa, cadê o botão do WhatsApp aqui para falar com ela? Deixa eu clicar aqui no site aqui, deixa eu voltar, porque eu lembro que tinha um botãozinho verdinho lá no cantinho. Agora que eu vou entrar em contato. Então, assim, né? Às vezes a pessoa vem por esses lugares, às vezes procura lá na localização, no Google, e já vê avaliações de outras pessoas. Isso também interfere na decisão dela avançar, conhecer você ou não. Então é assim, né? Eu vejo que é importante você ter uma boa presença digital em todos os lugares que você vê que o seu público pode procurar por você, né? Não é um único lugar, mas sim todos que na internet possam ser interessantes para você. Você concorda? Tem essa visão com o seu negócio também? Sim. E principalmente ter a mesma comunicação de preferência, né? A mesma identidade em todos esses canais diferentes, né? Para realmente a pessoa bater o olho e saber que está se tratando do mesma pessoa, do mesmo negócio. Isso é bem importante. E é muito legal isso tudo que você comentou, porque fazendo um merchandise aqui, então, ali. Fique à vontade. Esse foi o diferencial, né, que me ajudou a tomar essa decisão da gente iniciar essa parceria, né, de você estar cuidando hoje, né, você e sua equipe cuidando de toda a comunicação, de toda a imagem, de tudo o que está acontecendo hoje em relação ao meu consultório, ao meu negócio, enfim, justamente por ter essa visão macro do negócio e ver o quanto ela tem que ser cuidada e estudada de maneira minuciosa para cada negócio, né? E a gente teve vários encontros e isso realmente me ajudou a tomar a melhor decisão, porque o meu maior medo era de ser colocado como numa vitrine como todos os outros, né? Sem trazer as minhas particularidades, né? Não é inventar,
não é, enfim, contar uma história que não existe, é realmente uma forma como eu sou, naturalmente já me diferencia de outros profissionais pelo meu modo de trabalhar, meu modo de ver as coisas, meu modo de fazer, né? E a primeiro momento, se uma pessoa bater o olho numa comunicação, talvez ela não perceba já de imediato. Mas a partir do momento em que começa a ter um contato, redes sociais, começa a desenvolver, vai perceber que o meu modo de trabalhar está sendo impresso nessas imagens, nessas comunicações, e cada vez mais a gente está conseguindo chegar num ponto em comum de comunicação, onde que eu fico tranquilo e satisfeito com o que eu vejo lá, é o que eu realmente procuro me atentar a ser no meu dia a dia como profissional, né? Então a Limp teve esse olhar, né, maior de tudo que está sendo criado ali. Olha, eu fico feliz de já ter esse feedback seu aqui, ao vivo aqui, né, durante a gravação. E é bem isso, acho que, como a gente falou, né, acho que o tema principal aqui de hoje, das oportunidades e desafios, ele não depende do segmento de atuação. A gente, sendo donos de negócios, né, a gente lida com todas essas questões, mas de formas diferentes. Você mesmo falou da questão da construção, que desde a pessoa ter conhecimento a respeito do seu negócio, das soluções, entra em contato para saber como é que funciona, se a necessidade dela é realmente aquilo, tá alinhada com aquilo que você oferece enquanto solução, faz o agendamento, foi lá para o teu consultório e tudo mais, né? E dali a sequência da transformação continua acontecendo. Com a gente aqui é a mesma coisa também. Você falou aí, né, dos vários encontros ainda que a gente teve antes da gente começar mesmo efetivamente o trabalho. A gente se falou, acho que por alguns meses aí, né? Eu acho que, e até inclusive foi engraçado o nosso começo. A gente começou a trabalhar em cima de uma mídia específica, sem necessariamente pensar assim, né, num plano como um todo, que é o caso que acontece como com várias empresas também. A gente trabalha com essa assessoria contínua, de acordo se a empresa tem esse interesse de fazer uma assessoria terceira de marketing mesmo, mas assim como a gente trabalha com projetos pontuais, que tem um começo, meio e fim, desenvolver uma página, desenvolver uma campanha, desenvolver uma identidade visual e tudo mais, né? Mas independente da mídia, do que a gente vai desenvolver, é uma construção. Não tem como produtizar algo assim e falar, olha, como que funciona aí para criar uma marca ou para criar um site um site que venda? Não tem essa resposta se eu não fizer mais perguntas ainda. Qual que é o seu, em que ramo que você atua? Como é que funciona a tua prestação de serviço? Quem que é o seu público? Como é que você trabalha? Quais são os pontos fortes que você trabalha? Quais são suas metas? O que você está disposto a investir para poder atingir essas metas? Então é uma construção que, de acordo com, principalmente com o interesse e com a visão e com a dedicação que a pessoa vai ter também para fazer parte do projeto. Eu costumo falar que o nosso cliente, o empresário que está do outro lado aqui da agência, ele também faz parte da equipe. Então ele precisa somar a gente. E isso varia. Cada caso é um caso, para fazer uma construção contínua e que lá no final das contas leve aos resultados que ele está buscando. Então eu acho bem bacana assim, ter esse feedback seu a respeito da construção que a gente tem trabalhado até o momento. Imagina, é a pura verdade, que como eu comentei, eu já trabalhei, né, ao longo desse período com outras agências, com outras abordagens, e realmente foi diferenciado. Então, né, me sinto aqui bem tranquilo de colocar essa verdade aí. Ah, que bacana, cara. E deixa eu te perguntar mais uma coisa também relacionado a isso, que a gente está falando aqui, né, da construção, da necessidade de se atentar a várias questões que tocam aí um negócio como um todo, e tudo isso envolve tanto a questão de investimento financeiro, mas investimento de tempo também. E muitas coisas, assim como fazendo um paralelo com a sua prestação de serviço, não é simplesmente chega aqui no consultório, tá, toma aqui a solução, comprei o produto, agora saio daqui, vida que segue, tudo resolvido. Com a gente também. Para que aquela solução ela
vá para a rua, vá para o mercado e a partir dali as pessoas tomem contato, que a coisa comece a caminhar de fato e a gente começar a ter os primeiros resultados mais expressivos, também leva tempo. Como é que você lida com isso, assim, questões assim emocionais que envolvem também esse tipo de trabalho, né? Você trabalhar com a comunicação da tua marca em relação a expectativas, ansiedade. Será que está acontecendo do jeito que tem que acontecer ou não tem? Tem que deixar a sementinha ali brotando na terra mesmo? Como é que Uhum. você lida com isso em relação ao marketing da sua empresa? Eu vejo assim, ó. Eu volto na questão do modelo de negócio, né? Se está sendo construído algo a longo prazo, tem que ficar isso tudo bem, bem claro. Ó, nós estamos construindo a longo prazo, vamos começar por aqui, assim, assim, assado, e os resultados vão começar a aparecer, mas vão ser mais duradouros, enfim, é uma abordagem diferente de negócio. Se o negócio pede, não, nós precisamos, poxa, chegar com tudo já, começar a vender, enfim, é um negócio diferente. Então, essas abordagens é que devem ficar bem claras e que ficou claro para mim, porque a minha ideia é a gente trabalhar a imagem. Não é simplesmente encher o consultório de uma hora para outra ou trazer um monte de contatos que não estejam muito qualificados ou que ainda não estejam realmente prontos para vir até mim. Então, nesse sentido, que eu fico tranquilo, porque foi alinhado todas as expectativas, enfim, como o negócio ia desenrolar, né? Eu tenho certeza que em algum momento, talvez a gente converse a respeito de alguma estratégia, um pouco mais para dar uma acelerada, mas eu sei que o caminho está sendo construído. Uhum. Ah, bem bacana. É uma construção, é igual, acho que há um alinhamento de expectativas, assim como você tem com os seus pacientes também, para você ter um sucesso depois que tudo for da sua parte for ser concretizada, de que isso, desde o começo, tenha sido bem alinhado com o cliente, para chegar no final ele não achar que ou foi de mais ou foi de menos, ficar realmente alinhado àquilo que ele tinha um interesse lá Sim. no início. Sim, no meu caso, o sucesso do tratamento, principalmente estético, a alinhamento de expectativas é fundamental. Pode ser um trabalho muito bonito, muito bem executado, mas se não tiver de acordo com o desejo ou o que se imaginou, talvez para a pessoa que está recebendo aquele tratamento não foi suficiente, né? Em outros casos, às vezes, até pode ser que não tenha ficado tudo que poderia ter ficado por N fatores, limitações do caso, enfim, e mesmo assim a pessoa fica extremamente feliz com aquele resultado, né? Então, um dos objetivos das consultas e do bate-papo e de apresentar e mostrar resultados, né, prévios até hoje com o uso de tecnologias, enfim, que temos disponíveis, é justamente para tentar convergir, né, o momento que a gente está, onde a gente pode chegar e as limitações que podem existir no meio do caminho, né? Sim. Porque, falando aqui um pouquinho do meu lado, é muito comum hoje pessoas trazerem o celular com uma foto de um sorriso. Falam, ó, esse sorriso aqui eu acho bonito, é algo que eu gostaria de ter. Mas muitas vezes aquele formato de dente, aquele formato de sorriso, formato de arco, enfim, rosto, não condiz com a realidade da pessoa. Se ela tiver um dente quadrado e quiser deixar um dente mais triangular, é praticamente impossível a gente conseguir realizar isso de uma maneira que fique bacana e muitas vezes não vai combinar, né? Sim. Então é esse bate-papo ali que enfim, convergir as ideias e tudo mais é fundamental para um resultado bacana, né? E hoje, graças a gente tem aí a tecnologia que nos ajuda bastante nesse sentido. Sim, a gente usa de uma exata para lidar com questões humanas, de comportamento humano. Eu acho que esse é o grande trunfo da tecnologia, quando utilizada de forma correta, de a gente usar isso para fazer uma prestação de serviço melhor, inclusive, mas também, acima de tudo, a gente sempre está orientado às nossas metas. A gente consegue, através dessas ferramentas de tecnologia, estar sempre antenado a quanto foi investido, qual foi a interação que a pessoa teve com aquilo,
se está chegando para as pessoas certas, se você deve contornar o curso da ação, se deve manter do jeito que está. Então, eu acho que a tecnologia como um todo, sendo utilizada de forma correta, seja tecnologia do marketing, tecnologia específica para prestação de serviços, ela tende a trazer benefícios para nós, empresários, que lidamos aí com a transformação digital, para não só ampliar a visibilidade do nosso negócio para qualquer pessoa, mas sim para as pessoas certas, aquelas que têm o interesse de adquirir aquilo que é oferecido e que estão dispostas a caminharem junto com a gente nesse mesmo barco, né? É uma troca mútua para a gente trazer pessoas que estejam dispostas a caminharem aí junto com a gente. Beleza, doutor Bruno, a gente está chegando aqui no nosso tempo aqui e queria que você dissesse aí, né, uma mensagem final, um recado para os nossos colegas empreendedores que estão vivendo também essa transformação digital. O que você deixa aí de mensagem, de motivação, enfim, a tua visão para essas pessoas que também lidam com o digital para promover os seus negócios? Perfeito. Olha, digital, né? O mundo hoje é digital. Não tem mais volta, já é tudo digital. Odontologia, digital, né? Hoje já trabalho com scanner intraoral, a gente não precisa mais moldar o paciente com massinhas, enfim. Fazemos um escaneamento direto da boca, então a gente já passa a ter um arquivo digital, né? A gente trabalha com design digital de sorriso, a gente consegue desenhar no computador, tem impressora 3D. Então, dentro da odontologia digital, do mundo digital, do empreendedorismo digital, a gente tem que estar presente. E o que eu vou deixar de mensagem? Faça o seu melhor e mostre isso para o mundo. Não tenha medo de divulgar, não tenha medo de mostrar, e quando for mostrar, procure trazer de uma maneira profissional. Afinal, dentro hoje do meu negócio, eu vejo assim, todas as áreas. Eu procuro deixar o mais profissional possível. Porque afinal, é ali que eu passo a maior parte do meu tempo, é ali que eu estou me dedicando, e é ali que eu quero olhar daqui a alguns anos, né, lá na frente, olhar para trás e ver que tudo valeu a pena e que a imagem que eu construí, o legado que eu deixei, realmente foi construído com o meu melhor, e conseguir passar isso para as pessoas da melhor maneira possível. É super gratificante hoje pegar as imagens que eu tenho no meu computador de resultados, meu próprio Instagram, né, rolar lá para o comecinho e ir vendo a evolução. É nítido o quanto foi evoluindo, tanto a comunicação quanto o próprio trabalho, a execução, enfim, o refinamento de técnicas e de todo, né? Desde a fotografia, enfim, até o resultado final, o entendimento. Então a gente vai construindo um legado, a gente vai construindo uma história, e essa história ela tem que ser escrita, né? E ela é escrita de que maneira hoje? Principalmente com as nossas imagens, nossas postagens, vai construindo o nosso diário, né? E tendo um suporte, uma ajuda profissional para materializar isso de uma maneira bacana de ser vista, uma história bem ilustrada, é fundamental. Bem bacana, né? A gente pode falar que ser você nunca vai sair de moda, né? Se puder fazer isso de uma forma mais profissional tem N significados em cada contexto. Profissional significa tomar certas atitudes, mas acima de tudo, ser você. E esse sempre vai ser o melhor caminho. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço também a todos vocês que nos assistiram nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem, deixe o seu like se você gostou, comente, se inscreva no nosso canal para receber notificações sempre que um novo episódio sair. Se você tiver interesse também em conhecer as nossas consultorias, acesse o nosso site limpdesign.com. O endereço vai estar aqui na descrição. Até também gostaria que você deixasse aí os seus contatos. A gente vai colocar na descrição também, para quem tiver interesse em falar com você depois também, a partir desse vídeo. Como é que as pessoas fazem para te encontrar na internet? Perfeito. Olha,
Eu tenho o site, né? brunohatman.com. O Instagram é bruno_hatman. E tem o WhatsApp do consultório também, que é 419-9982-8416. Maravilha! Tudo vai estar na descrição também para facilitar. É com 2 M's, 2 T's, né? O Limp é com Y, então bom que tem descrição aqui para facilitar a nossa vida. Dr. Bruno, muito obrigado. Obrigado a todos vocês e até o próximo episódio do Limpcast. Até mais!